Pampa Debates. Oferecimento GBUX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Pampa Debates Especial Verão Pampa 2020. Oferecimento Kia Sun Motors. Comece o ano de carro novo. CCG Saúde. Medicina de valor. Gente de verdade. Apoio Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Badesul. Agente dá valor para o Rio Grande crescer. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje já estamos rumando para o fim do verão. Mais um programa aqui em Atlântida, que é o centro do litoral norte. Aquilo que o Marum me plagiou, o Principado de Atlântida, junto à nossa Saba, ao Sesc, com tudo que o Sesc apresenta de bom aqui em termos de lazer. E eu começo o nosso preâmbulo ali com o Mário Darós, empresário da Fertilizantes Piratini e presidente do Sindicato da Indústria de Adubos do Rio Grande do Sul. Prazer tê-lo aqui, Mário. Muito obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Gostaria de dizer, então, a satisfação de participar do programa, mais um programa contigo, com esse grupo seleto aqui hoje. E como o grupo está grande, vou ser bem objetivo e dizer que, como nós estamos num período de planeta, nós estamos num momento bastante festivo na nossa praia de Atlântida. Então, meu muito obrigado a todos pela convivência e pela parceria. E estamos agora na praia à tarde para continuar nossas festividades de praia, como comemoração. Aliás, tivemos grandes festividades no fim de semana. O Planeta Atlântida, que foi realizado no fim de semana passado, foi, como sempre, um extraordinário movimento logo pela região, e o aniversário de 90 anos de Pedro Simão. Então, já a minha continência está reservada para ele, mas já vou adiantar, já fiquem sabendo qual é a minha continência. Jerônimo Gergen, nosso deputado federal. Aliás, sua ausência foi sentida no jantar que foi oferecido pelo Marum ao Baleia Rossi. Isso é só para sacanear com o Marum e com o Baleia, né? Porque ele sabia que eu ia no Planeta, né, Pedro? Então, eu fui lá prestigiar o Planeta também. E pude dar um abraço no Baleia, que é o presidente do MDB Nacional, colega nosso lá na Câmara, e que estava justamente na festa de aniversário do senador Simão, que eu também fui lá levar o abraço. Mesmo sendo em vários momentos adversário político, é um homem de uma história ilibada que merece o reconhecimento de todos aqueles que pensam no Brasil melhor. Então foi por isso que eu estive ausente no jantar, mas é um prazer, Paulo Sérgio, poder estar aqui nesse momento como você referenciava, né? Um momento de Planeta, que é uma organização maravilhosa feita aqui no nosso litoral, de aniversário de um homem com essa história e com essa bancada maravilhosa aqui, que hoje vai faltar tempo, mas não vai faltar qualidade para conversar com o nosso telespectador nesse encaminhamento de final de janeiro e final de verão também. Ney César Mani, que é o nosso presidente da Cotrijal, do Expo Direto Cotrijal. Está chegando a hora, Ney. O dia 1º está aí com o nosso Troféu Brasil Expo Direto e dia 2 a abertura da feira. Paulo, é uma satisfação novamente. Como introdução, eu queria fazer uma saudação muito carinhosa a todos. E lembrando que nossa Expo Direto depois vai ter espaço para debates. E 1º de março em Carazinho, o grande Troféu Brasil Expo Direto, que teremos grandes homenagens. E no dia 2 iniciei isso. Então, uma saudação muito carinhosa e vamos aproveitar esses momentos ainda de praia para que possamos recarregar nossas baterias, porque o ano vai ser de muito sucesso e muitos desafios. José Luiz Orlando, chegando do Rio de Janeiro, que é gaúcho, conheceu o nosso Sérgio Westphalen Tigoni, Colégio Militar, foi aluno do pai do Cairoli, né? Mas sofreu mesmo com o Rui Gonçalves na matemática. Prazer tê-lo aqui. Quantos anos de Ipiranga? 30 anos. 30 anos de Ipiranga? Fiquei 30 anos da Ipiranga, fui transferido. Bom, primeiro eu queria cumprimentar a todos, agradecer pelo convite, é um prazer estar nesse debate aqui com todos, né? Eu sou um gaúcho que frequento a Atlântida desde criança e vi que cada vez mais a Atlântida está com mais eventos, atraindo pessoas, enfim, como ele falou, como é que você falou, a princesa do litoral norte. Principado do litoral norte. Tem duas princesas no Rio Grande do Sul. Apesar, a princesa do sul, que é Pelotas, e a princesa do Jacuí, que é Cachoeira, minha terra. Então, quer dizer, para mim que frequento a Atlântida desde criança e moro no Rio de Janeiro já há alguns anos, né? Inclusive fui para lá pela Ipiranga, fui convidado para assumir a diretoria lá e acabei ficando no Rio, me radicando lá.
eu nunca me desliguei do Rio Grande do Sul e sobretudo de Atlântida, que eu venho todo ano, tenho uma casa aqui, venho todo ano, é uma maneira que eu tenho de manter os contatos, os vínculos com a família e com os amigos que eu tenho aqui desde a minha juventude. Grande Orlando, eu me lembro a história do general José Carlos Denardi. Ele contou na frente da dona Romaria, sua esposa. Ele tinha uma namorada aqui em Atlântida, no centrinho aqui, morava num desses prédios aqui. Então ele, todo fim de semana, ele vinha para cá. Até conhecer Romaria, aí mataram o meu galo. Aí casou, se entregou e até hoje está casado aí há mais de 40 anos. Rui Irigaray. Aliás, outro festeiro lá do planeta, Rui. Tava ontem com o Jerônimo, ele tava... Vocês estavam os dois juntos? Estava lá com o Jerônimo, esse grande planeta, com a família junto. Né? Bom. Com a família, com as esposas. O Hernani também estava lá. E se estivéssemos sozinhos, não teria problema nenhum. Não teria né, problema nenhum também, né, Jerônimo? Mas assim, quero... Em tempos modernos não tem problema mesmo. Quero parabenizar... No passado já seria motivo de conversa. Quero parabenizar, Paulo, em primeiro lugar aqui, a DC7, ao Dodge, ao Sicão, ao Eugênio Correia, por esse grande trabalho. Esse trabalho que realmente orgulha os gaúchos, né? Esse trabalho de projeção nacional, esse grande evento que é o Planeta Atlântida, que agrega milhares de jovens, milhares de famílias nesse evento. Ali ontem tinha mais de 40 mil pessoas aqui na Praia de Atlântida. E o Estado foca aqui, o Estado se direciona para a Praia de Atlântida, para esse Principado, para a nossa Praia de Atlântida, que tanto a gente tem prazer em estar aqui. Eu que, desde que nasci, desde que sou criança aqui, meus pais têm casa aqui em Atlântida, e a gente sabe que o planeta é uma referência para o Brasil. O pai dele foi meu cliente no Unibanco, meus tempos de Unibanco, lá na década de 60. Paulo Sérgio, Um abração ao teu pai. o planeta só não é maior ainda porque não me deram chance de cantar lá ainda. Ontem o Rui tentou, mas não foi possível. Antes de tio Mário vai cantar, já está na lista lá, o Mário da Roça. General Sérgio Westphalen, Tigói. Bom dia a todos, bom dia a todos. Nós compartilhamos essa bancada tão prestigiada. É um prazer voltar aqui. Hoje todo mundo está tresnoitado em Atlântida, né? Ou os que estavam lá, ou os que em casa ouviram. Porque a música chegou em Atlântida toda. Mas é uma grande festa que já há algum tempo já tem caráter nacional, né? Quando a gente fala em Atlântida, todo mundo, aquela do planeta Atlântida. É aquela do planeta Atlântida. Pedro Westphalen. Bom dia, bom dia. O Pedro tem que vir para Atlântida definitivamente. Pois é. Largar prainha lá em Cruz Alta. A panelinha. A segunda ponte o Sérgio conhece bem lá. Não vou contar essas histórias, deixa quieto. Não. Faz tanto tempo que nem é verdade mais. É verdade. É um prazer muito grande estar com todos os amigos aqui, meus colegas médicos, que fazem um trabalho extraordinário na Unigrad e fizeram dela uma instituição de fomento, não só à área da saúde, mas a todo o Estado. Hoje a Unimed é uma consagração estadual, é um dos exemplos que com o trabalho se faz muito. Cumprimentar a todos vocês, o Orlando é um gaúcho raiz, jamais deixou suas origens aqui, e sempre para cá, mora no Rio, mas sempre está por aqui. Quero cumprimentar o Irigaray pelo reconhecimento que fez a você, Ney, dando um reconhecimento público da sua importância no Rio Grande do Sul como relações públicas e como homem de congregação e de construir pontes. Lembrando que estaremos lá fazendo a nossa parte na grande feira da América do Sul, e eu convoco para quem não conhece que vá conhecer. Federais gaúchos. Vou lá, não tem missão que me tire de lá. Essa foi para mim. Não tenho que te tire de lá. Não. E o Mário da Roça, que é um exemplo para mim de um homem que venceu na vida. O Mário da Roça é um homem que saiu lá de baixo, trabalhando, e hoje é um dos maiores empresários do estado do Rio Grande do Sul, dono da Piratini, é um pai de família exemplar, um amigo irreparável. Então, Sérgio, você que nós nos criamos juntos, e as histórias do passado vamos esquecer, né, Sérgio? Vamos para frente. O retrovisor é muito pequeno, o vidro da frente é grande. E fazer parte dessa mesa aqui, já tradicional em Atlântica, é um prazer muito grande para a gente que faz vida pública. O estado inteiro nos escuta. Que tenhamos uma boa manhã. Dr. Paulo Barcelos, nosso presidente da Unicred RS. Prazer tê-lo aqui. Igualmente. Agora não é só RS, agora é Brasil. Né? Agora já estamos no Recife também. Em breve Fortaleza. Tô certo? Sabe? Quase certo. Putz, aquela sede que já foi inaugurada lá em Recife, né? Foi, depois o Jubim vai falar, né? Puxa vida, mas... a obra é dele, né? Que sede maravilhosa, hein? Não é só aquela.
tem outras também para ser mostradas, tá? Mas depois vamos deixar isso para ele, tá? Ah, bom, prazer estar aqui. A minha saudação a todos presentes, a minha alegria, a minha satisfação imensa. O Pedro já falou aqui que do lado de cá tem a área médica, mas ali a gente vê a expressão do cooperativismo também na presença do Neimânica. E a gente não pode esquecer que nós somos, assim, na sua essência, muito mais cooperativistas, tá? Então eu quero, de qualquer maneira, eu quero saudar o Paulo. Ultimamente, eu quando estava viajando, um pouco ocupado, mas eu abria e só via saudar ele, cumprimentar, e eu não sabia por quê. Que o culpado. Ele só respondia, mas eu não sabia, não entendia bem, mas eu acho que essa semana ele foi muito homenageado. Tá? Então, parabéns, é uma satisfação e uma alegria estar com vocês aqui, principalmente as pessoas aqui presentes. Doutor Flávio Cabreira Jobim. Por que o senhor esconde seu Cabreira? É sempre Flávio Jobim? Até por um motivo, quando eu cheguei... Não, eu brinco, eu não escondo o meu pinto, né? Dá uma ideia de cabreiro? Não, mas muitos não sabem nem o meu primeiro nome, porque quando eu retornei a Santa Maria, fiz formação em Porto Alegre, fui aluno do Paulo em Porto Alegre, depois fui para o Rio fazer a parte de oncologia. Quando eu voltei... Só um pouquinho, Jerônimo, depois ele faz pergunta e não vai saber responder. Depois tu roda. A culpa é dele. Ele chamou aqui uma atenção. Tinha 6 médicos chamados Flávio no Hospital de Caridade. Né? Então ficou o Jobim, o Brum, o Cassol e todos por sobrenome para não dar confusão no hospital. Por isso fiquei conhecido com Jobim, na universidade também por Jobim. Mas um bom dia a todos. Presidente, eu não disse, presidente da Unicred Ponto Capital. Isso. Obrigado pela oportunidade aí, Paulo Sérgio, de comparecer aqui e também participar dessa bancada, e tenho certeza aprender muito com todos vocês. O Paulo já disse, e acabaste mesmo de dizer, a Unicred Rio Grande do Sul agora passou a ser RS Pernambuco, porque nós inauguramos lá o dia 24, agora último, aquela moderna sede lá na Ilha do Leite, né? A Ilha do Leite. Mas o leite tem moda agora. A Ilha do Leite. Que é o centro ali. Restaurante tradicional. O centro empresarial e principalmente na área de saúde ali naquela região do Recife. Mas isso é um trabalho de anos. A Unicred tem mais de 30 anos. Nós começamos em Santa Maria, vai fazer 22 anos agora em março. Uma cooperativa muito pequena. O Nelson Jobim é seu parente? É parente dos avós, era o parente próximo. Walter Jobim, então? Walter Jobim, isso. Nosso governador. Isso, governador. Então, para falar de Unicred, nós estamos aí, e o Westphal acabou de falar, nós começamos na área médica, agora nós atuamos, e até por uma proposição do Banco Central, em todos os segmentos. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Para mudar um hábito, ouça esse recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. Aliás, está em pauta aqui, inclusive com bem-estar com o SESC aqui ao nosso lado. E agora vamos às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde não se resolvem com a simples contratação de mais médicos. Não falta médico, falta estrutura, condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais faculdades de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isto que o Cremers defende. Acesse por maissaude.com.br e saiba mais. A Vinhos do Mundo é como todos nós, viu, Orlando? Apaixonados por vinhos. Apreciamos os melhores Malbecs argentinos, singular Carabinero do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França,
os tanás uruguaios, especialmente quando está aqui, que o Cairoli adora um taná uruguaio, os tanás uruguaios, né, não podem ser esquecidos. E temos também a melhor expressão da Serra Gaúcha. E é por isso que trabalhamos, para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Para deixar sua família neimânica, coberta de prosperidade, faça como tu, adquira um seguro de vida da Unicred. Além de proteger contra quaisquer imprevistos, você conta com um produto completo e customizado, de acordo com o seu dia a dia. Fale com o seu gerente Unicred, conheça todos os planos que a Unicred lhe oferece. E para prosperar e vencer, comece a planejar no presente o futuro de quem você mais ama. Consulte as condições e seguradoras disponíveis na sua Unicred. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, até agora não apareceu outro mais novo, mas o mais premiado oncologista brasileiro no exterior, o Dr. Gilberto Schwartzman. Tudo bem, Paulo Sérgio? Sabe que uma fã do teu programa me encontrou no Shopping Moinhos e perguntou se as recomendações que eu dou sobre os exames preventivos do câncer são as mesmas para quem tem muitos casos de câncer na família. Uma pergunta muito interessante, Paulo Sérgio. É importante esclarecer, quem tem 2 ou mais casos de câncer de intestino, mama ou próstata, por exemplo, em familiares diretos, por exemplo, irmã, irmão, pai, mãe, tio, avô, deve fazer os exames preventivos mais cedo. Ou seja, não deve esperar pelas datas recomendadas. É melhor fazer os exames preventivos mais cedo. O bom é procurar um médico e perguntar mais sobre isso. Boa pergunta da espectadora do teu programa, hein, Paulo Sérgio? Um abraço. Depois dessa mensagem do Dr. Gilberto Schwartzman, nós vamos colocar temas em pauta. E eu acho que o primeiro tema a ser colocado é esse novo momento que vai viver o governo gaúcho com o apoio incondicional da Assembleia. Eu nunca vi uma Assembleia que se identificasse tanto com o governo e votasse a favor do governo, muito embora tenha burilado alguns dos planos que lá chegaram, né, ajeitaram para atender alguns interesses corporativos, mas de qualquer forma acho que é a primeira grande reforma de Estado que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou começar lá pelo Jerônimo, que está à distância, está vendo isso, né? O PP está na base de apoio do governo? Está vivendo isso e vivendo, né, Pedro, lá em Brasília também, porque isso tudo que aconteceu aqui, aconteceu ano passado no Congresso Nacional. Nós fizemos a reforma da Previdência, né, que foi algo que num passado recente era até inimaginável. Então, a sociedade, na verdade, é a grande responsável por essa mudança. A sociedade quer que os seus representantes mudem. Uma frase histórica aí do nosso Ibsen Pinheiro, que eu também quero registrar aqui o passamento dele, o que a sociedade quer, ele disse à época, esta casa, o parlamento, acaba querendo. Né? E esse é o sentimento. Será que ele diria a mesma coisa quando foi cassado? Não, eu só peguei a frase porque ela tem... Foi lapidar. Então tem esse sentimento. E, claro, uma habilidade importante aí, e eu quero, em nome do deputado Frederico, nosso companheiro de partido, e do Otomar, chefe da Casa Civil... 2 PPs. 2 progressistas, 2 enemistas. Né, que conduziram essa parte política com muita habilidade. E o governador, a gente percebeu, inclusive, estávamos no Planeta, ele esteve lá também, né, Rui? Transitou com muito reconhecimento. Eu acho que é isso que reforça o pensamento da sociedade. Nós estivemos aqui encontrando o deputado Baleia Rossi, que é um dos líderes do debate que lá na Câmara nós faremos da reforma tributária. Eu penso que o nosso papel esse ano é a reforma administrativa, no meu ponto de vista, primeiro até do que a tributária, porque se você quiser reduzir impostos, precisa mexer no tamanho da máquina, mas logo em seguida, ou concomitante, a reforma tributária. Vamos alterar, então, um político e um empresário. Esse é o grande desafio do Congresso esse ano. Vamos falar, então, do Estado do Rio Grande do Sul, que você colocou. Eu acho que nós temos aqui que reconhecer o grande mérito do nosso governador. Foi muito habilidoso na condução de todos esses projetos. Os empresários também tiveram um papel importante na participação da conscientização dos políticos, porque a gente sabe que o político ele vai na base da pressão em cima dos seus eleitores, e eu acho que o empresário conseguiu mostrar para os políticos a importância
de nós fazer uma reestruturação no governo, no estado do Rio Grande do Sul, não para esse governo, mas sim para o futuro do Rio Grande. Então, acho que o governador teve uma habilidade, os deputados foram sensíveis, assumiram a responsabilidade, com muitas pressões, tiveram a humildade de fazer com que realmente fosse votada todas as pautas que foi encaminhada à Assembleia. Agora vamos para um líder sindical e empresário, Mário Darós. Bom, a reclamação maior sempre do empresariado são os custos que as nossas empresas têm, quando se fala em custo, do custo geral. E quando a gente olha o Estado, com as dificuldades que vinha passando, se comentava, pelo menos agora melhorou um pouco, que tem que aumentar imposto para conseguir pagar o custo do Estado. Sabidamente, quando nós temos algum problema nas empresas, o que a gente faz? A primeira coisa que se faz é cortar os custos. E é o que o Estado, pelo que você tem notado, eu não convivo muito no meio político, mas as notícias, as informações têm vindo de que ele está fazendo exatamente o que o Estado precisa fazer. E precisa começar hoje. Que o Estado não vai resolver o problema para amanhã. Ele vai levar 20, 25 anos, talvez mais, para entrar nos trilhos. Mas se nós começar esse ano, o ano que vem vai faltar um ano a menos. Então está no momento oportuno, então de parabéns todos que estão dentro desse projeto para fazer com que o Estado melhore e possa dar esse retorno à sociedade que está carente, vamos dizer, um processo geral, problema de estrada, problema de escola, problema de hospital, então uma série de coisas que o Estado poderá então retornar à sociedade exatamente aquilo que nós queremos. Então de parabéns às pessoas envolvidas e vamos torcer que dê certo, parabéns ao governador, parabéns à turma da Assembleia que está trabalhando forte para bem do Estado. Vamos ouvir um ex-ministro da República, general de Exército, que está acompanhando, obviamente, com atenção o que está acontecendo no governo federal e a questão relacionada ao Rio Grande do Sul, ou este mar de questões relacionadas ao Rio Grande do Sul. Bom, eu acho que a questão estadual ela é muito antiga, ela é muito, eu digo sempre, que eu frequento a Praça da Matriz, a minha mãe mora ali há mais de 40 anos, se repetem as mesmas manifestações, com as mesmas palavras de ordem, a mesma sineta, o mesmo cartaz, as mesmas reivindicações, que nunca produziram nada. Produziram algumas carreiras políticas de líderes sindicais que acabaram se candidatando no Estado e na Câmara Federal, e mais nada. Eu acho que, como eu sou otimista, a minha interpretação é otimista. Eu acho que, como eu já disse outras vezes, a sociedade tomou consciências como contribuinte e como eleitores, contribuintes e eleitores, de que tem responsabilidade, de que isso tem custo, de que não existe almoço grátis, como sempre se diz, alguém paga por qualquer benefício. E a gente tem uma frase no Exército que serve para essas... Nesse momento a gente diz muito, pequenos benefícios, grandes problemas, ou pequenas concessões, grandes problemas. Então as pequenas concessões que foram sendo feitas, os pequenos benefícios que foram sendo dados, acabaram por jogar o Estado praticamente na inadimplência. Parabéns ao governo do Estado, parabéns à nossa Assembleia Legislativa, que entendeu não só a gravidade do que se vivia há tanto tempo, mas o que a população quer, esse novo eleitor, esse novo contribuinte quer. Eu acho que abrimos aí ou demos a largada para um novo tempo do Rio Grande, que certamente vai poder caminhar muito melhor e com mais segurança na realização dos sonhos de todos os gaúchos. Importante. Tu que tens já uma visão carioca, vivendo no pior estado em termos financeiros do país, sem dúvida, onde as falcatruas acontecem, a gente sempre viu dizer o resultado de tudo isso aí é as desgovernanças e a corrupção do PT. Só que lá o PT foi governo por um ano e pouco com a Benedita, né, no mandato tampão. O resto lá praticamente PMDB, e foi aquele mar de corrupção que se viu lá e o Estado quebrado. Não tem dúvida, o fato de estar morando fora do Rio Grande do Sul, eu tenho uma perspectiva diferente de todos, porque eu enxergo o Estado de forma distante, apesar de muito próximo, porque o meu coração está aqui, né? O que se vê lá é o seguinte, a maneira que nós vemos, quer dizer, sobretudo eu pessoalmente vejo que o Rio Grande do Sul está reagindo. Até gosto muito da figura que o ministro Paulo Guedes usa, da baleia arpoada. A baleia, o Rio Grande do Sul estava parado, como o Brasil, todo arpoada. E os dois últimos governos começaram a retirar esses arpões. Então o Rio Grande do Sul é visto como um estado que está se mexendo.
ao contrário do Rio de Janeiro, que não para de afundar. Não existe nenhuma reação mais forte no Rio. Podemos dizer até com uma certa covardia, porque realmente, para se fazer uma modificação, se contraria interesses. Isso não tem jeito, quer dizer, e a gente vê até a reação de funcionalismo público no Rio Grande do Sul. A dor é inevitável, né? Como se diz aqui, não tem parto sem dor. O fato é que o Rio Grande do Sul está reagindo, está sendo respeitado, mas no Rio, ao contrário, o que se vê lá são vários governadores indiciados, um está preso até agora, o outro teve preso recentemente, e tem uns 3 ou 4 que estão na fila. Então, realmente não tem, eu diria até que dentro dessa ótica, o Rio de Janeiro está até bem, porque suportar o que ele suportou e ainda está lá é realmente surpreendente. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul está de parabéns, eu fico muito feliz com essa reação toda que está se vendo aqui. O Brasil está reconhecendo isso. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rui Irigaray. Paulo Sérgio, eu acho que o... E vive os dois lados, vive a Assembleia e vive o Governo do Estado. O Mário foi muito feliz quando ele falou, quando na empresa a gente corta custo, né? E o Estado, durante muitos anos, a paralisia política do Estado, né? Foi o grande problema para a máquina pública ela se retroalimentar. Ela, durante muitos anos e até hoje, não devolve para a sociedade aquilo que a sociedade tanto paga através de impostos. Então, acredito que o momento agora é de pautas propositivas, né? Nós vemos um governador, o governador Eduardo Leite, um homem que realmente teve coragem de fazer as mudanças estruturais que o Estado tanto precisava. Assim como o presidente Jair Messias Bolsonaro fez no governo federal. E eu acho estranho, Paulo Sérgio, que alguns que criticam o governador, criticaram e criticam o governador Eduardo Leite pelas reformas que foram feitas necessárias, não criticaram o presidente Bolsonaro. Porque, claro, quando não é comigo, tá tudo certo. Quando é com os outros, tá tudo bem. Então, acredito que foi feito... Mas tem colega teu de partido que votou contra as reformas, que é o capitão Macedo. Mas, o Paulo Sérgio, eu respeito o voto do parlamentar, dos colegas e tudo, mas eu não deixei de falar para ele que eu achava que aquilo ali realmente era uma incoerência com o nosso principal propósito, de devolver para a sociedade aquilo que ela tanto precisa. Emprego, renda. Porque emprego e renda, Paulo Sérgio, é a maior política de segurança pública do mundo. Combatendo a desigualdade, combatendo o desemprego, nós geramos renda e as pessoas acabam saindo da criminalidade muitas vezes. E essa é a principal pauta do governo, eu acredito, agora em 2020. Desenvolvimento econômico e trabalhar junto com os nossos empresários. Doutor Paulo Barcelos. Comentar principalmente o fato de que essa aprovação redime o governador de alguns elementos que no ano passado priorizaram a gestão dele. Muito se comentava que ele não teria cumprido a palavra dele como político e não tinha conseguido regularizar a situação do Estado. A gente que vive nesse ambiente sabe da dificuldade que isso existe e que, na verdade, muito aquilo mais foi uma questão política. Acho que um trabalho... Mas aí tudo fruto das declarações dele, que o problema do Estado era questão de gestão, de fluxo de caixa. Foi ele que criou esse celeuma pelo que disse antes. Não tem dúvida. Depois assumiu, viu que a realidade era outra, não era nem gestão, nem fluxo de caixa. Aliás, era gestão, né? Mas gestão também envolvendo a quem no Parlamento Gaúcho aprovou tudo que foi possível para agradar os interesses corporativos. Mas essa é a grande verdade. E criou esse monstrengo que é o custo dos funcionários do Estado para um Estado que não suporta mais pagar tantos e tantos salários. É terrível isso, mas é verdade. Mas não tem dúvida nenhuma, isso que tu está dizendo é a realidade, mas o fato agora é que isso nos dá uma situação melhor, dá mais ânimo. Eu acho que ele conseguiu superar em parte. Acho que o Mário colocou muito bem, isso acima de tudo é uma questão de governo para viabilizar o próprio futuro do Estado. Isso não vai se concretizar agora por uma decisão, resolver todos os problemas. Mas é um encaminhamento e é um trabalho que é uma continuidade, inclusive, do governo do Sartori, que o Sartori fez um belo governo e, na verdade, não conseguiu concretizar tudo, embora tenham sido adversários, mas eu acho que é uma coincidência. Eu acho que o beneficiado vai ser todos nós. Então, eu acho que o Estado está de parabéns, certamente abre uma janela, um espaço para que a gente possa realmente evoluir e progredir. Doutor Flávio Jobim. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o Estado está de parabéns, o governador está de parabéns, e é louvável porque é um ato de coragem, e para fazer mudanças precisa ter coragem. Até por como já foi falado, a resposta
o resultado é a longo prazo. Então tem que ter coragem para fazer mudanças até com prejuízos políticos e eleitorais, mas visando o futuro. Isso é planejamento. Eu acho que o Rio Grande ganha com isso e que os outros estados também tomem isso como exemplo. Acabou de falar o Rio de Janeiro, não é exemplo em gestão e eu acho que, mais uma vez, pode partir do Rio Grande esse exemplo que, sem dúvida nenhuma, vai beneficiar toda a sociedade. Agora, Pedro Westphalen, ali temos 2 deputados que viveram a Assembleia Legislativa e que vivem a Câmara Federal agora. Então, estão com as duas faces da moeda construídas aí na trajetória política. É um grande momento de Estado, Paulo Sérgio. E eu quero aqui cumprimentar o governador, porque cabe ao Executivo propor as modificações, mas o Legislativo aceitar e modificar ou não. E nunca nesse processo houve falta de diálogo. Pelo contrário, o governador, inclusive, sempre referenciou o passado do governo Sartori, onde as reformas começaram, como lá em cima... Pena que os seus correligionários votaram contra o Sartori lá atrás. E agora votaram a favor nas mesmas coisas. Na eleição? Pena isso, Não, na eleição não, quem votou contra o Sartori foi o PSDB. Não, pois é, mas então... Não fomos correligionários, o PP. Mas qual é o partido? Não, os seus dele. Os seus dele. Falando dele. Pena que os correligionários do não permitiram lá atrás. Do Eduardo Leite... não ajudaram o Sartori. Mas ele tem demonstrado uma capacidade de dialogar e de compreender as necessidades e os limites de cada um, Paulo Sérgio. E superou isso aí. Tanto é que ele teve dos 8 votos do PMDB, 7. Quer dizer, quase a totalidade do PMDB, compreendendo, depois de dialogar, conseguiu dialogar com o CEPER. Quem foi que votou contra? Sem perder a sua convicção, não sei um deles lá. Sem perder a sua convicção, ele fez com que o Estado discutisse e nós acabamos com uma regra que tinha aqui, quando as galerias vibravam, o Estado estava perdendo. As galerias vibraram, gritaram, e aí eu quero tirar o chapéu para o Parlamento Gaúcho, para o Lara, presidente do Parlamento Gaúcho, para o Frederico, para o Gabriel, que estiver lá como líder, e para todos os líderes, o Otomar Vivian como chefe da Casa Civil, grande comandante desse momento. Então o Parlamento, numa interação com o Executivo, fez a sua parte. E no passado muitas vezes deixou de fazê-lo. Então eu quero cumprimentar ao Parlamento Gaúcho, ao governador, por ter continuado as mudanças que começaram no Sartori, e ele, claro, implementando o seu ritmo, a sua nova maneira de ser, teve a coragem de continuar e fazer as inovações necessárias para esse momento. Assim como lá em cima, de liberdade econômica, reforma previdenciária, já foram feitas, você foi relator da liberdade econômica, vamos fazer no futuro as que têm que serem feitas também. Eu sou um otimista nato e vejo neste momento um novo Rio Grande, um novo país. Essa avaliação era importante, foi feita aí, todos deram sua opinião, todas favoráveis. Ali ele contou com a sorte, o governador Eduardo Leite, de alinhar os astros, né? Ter um chefe da Casa Civil como o Otomar Vivian, ter um líder como o Frederico Antunes, ter um presidente da Assembleia como Luiz Augusto Lara. E terá outro agora, o Fernando Polo, que segue a mesma linha de pensamento. Paulo Sérgio, eu só agregaria uma mudança de posicionamento da sociedade nesse momento que nós vivemos. Senão, nós não estaríamos todos encorajados a essas mudanças. Porque as competências que... O problema é que a maioria continua silenciosa. Mas já repercute no parlamento e é isso que importa. Agora, nós temos que entrar no assunto aqui que diz diretamente a nós, a um cidadão gaúcho, a um parlamentar gaúcho, que é o Onyx Lorenzoni. Está enfraquecido o nosso chefe da Casa Civil? Quem é que se habilita aí? Eu acredito que não, Paulo Sérgio. Ontem mesmo o Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais do Onyx Lorenzoni junto com o professor Olavo de Carvalho dos Estados Unidos. Mas, Paulo Sérgio... Você é bem adepto do Olavo de Carvalho, eu tenho decepciona. Paulo Sérgio, vamos lá. Eu tenho o professor Olavo de Carvalho. Ele é um homem que tem um grande conhecimento teórico da política. E eu acredito que ele é um homem que acrescenta muito dentro do governo. Brasil aqui para discutir. Mas nós temos que falar aqui do fortalecimento do deputado Onyx Lorenzoni. Mas do o ministro. Eduardo está com tanta força assim no governo federal? O Eduardo Porque os filhos continuam então com presença ativa. Se o Eduardo está garantido isso. O Eduardo Bolsonaro é o deputado federal mais votado da história do Brasil. Tá bom, mas como é que ele não vai ter força? Em qualquer governo ele teria força. Sim, mas ele tem poder de decisão. Aliás, o Santini, que estava lá, que foi demitido, readmitido e demitido de novo, o Santini é dele. Não deem a Onyx Lorenzoni esse fardo para carregar. Porque não foi ele. Quem botou o Santini lá foi o Eduardo Bolsonaro, ou não foi? Paulo Sérgio, o Onyx Lorenzoni, o ministro Onyx Lorenzoni, eu acredito que lealdade, fidelidade. Quando a gente estava lá 3 anos atrás, ele foi o primeiro
dos deputados federais, aqui o Jerônimo não vai me desmentir, foi o primeiro dos deputados federais que apoiou publicamente e coordenou a campanha do presidente Jair Messias Bolsonaro. Lealdade, fidelidade em todos os momentos. Então, agora. Mas outros projetos ele que são... sem nada. Mas ele é um grande ministro. Mas a Casa Civil é um grande ministro. Tanto é que nós vamos homenagear o Troféu Senado do Sul, o Troféu Brasil. A Casa Civil é o único ministério, está aqui o general Etigói, que trabalhou lá dentro, que tem um elevador privativo que dá direto na presidência da República, tem a sua força, continua, não foi esvaziado, como dizem. Acredito que o Onyx Lorenzoni continua mais forte do que nunca dentro do governo, com outras pautas. E eu também achava que o PP tinha que sair mesmo da Casa Civil, tinha que ir para o Ministério da Economia. Acho que o presidente Bolsonaro acertou nisso aí, dando mais liberdade para o ministro Onyx Lorenzoni fazer articulações importantes para o governo federal. O Onyx cresceu no meu conceito que há um processo de virtude, existe, isso é público, não pode dizer que não existe. Isso é público, isso está acontecendo. E ele se mantém fiel ao Bolsonaro e fiel à causa. Ele voltou dos Estados Unidos, a declaração dele é uma declaração de um homem maduro, que sabe na função que tem, com quem está e aonde quer levar o país. Portanto, se existe ou não esse enfraquecimento, ele se mostrou um grande, nesse momento em que todos estão falando, ele, na declaração dele, demonstra que sabe muito bem o que está fazendo lá, e o momento que o Brasil tanto precisa de todos em torno do presidente Bolsonaro. Todas as posições aqui têm peso, mas tem uma que tem um grande peso também, que é do nosso... O quê? Não tenho a capacidade de análise política dos dois, mas acho que também acho que o ministro Onyx não está enfraquecido, não. Eu acho que na análise política hoje no Brasil, e já há algum tempo, ela tem muita torcida. Nós temos visto mais torcida do que conteúdo. Eu já disse isso até em alguns lugares. Como as coisas precisam... Ou seja, a política é isso, essa dinâmica diária da política, interpretá-la é muito complicado, fazer política mais ainda, porque isso é um talento, é um dom especial, mas eu acho que a interpretação ela tem falhado quando cai na torcida. Basta nós nos lembrarmos, por exemplo, que o Bolsonaro jamais ganharia a eleição para uma série de analistas. Era impossível. Ou seja, aquilo era torcida, não era análise. Bastava olhar com o olho de quem sabe analisar os dados com frieza, com objetividade, para ver que ele era um candidato mais do que viável. E o Pampa Debate se acreditou nele, exatamente, desde 2015. Então eu acho que todas as rusgas ou todos os tropeções, solavancos que acontecem no governo Bolsonaro, eles têm sempre na análise um viés de torcida. Tem tido isso muito forte. Em função disso, eu acho que está um pouco construída a fraqueza do Onyx. Foi rapidamente se disse, está enfraquecido. Não houve nenhuma análise, não. No momento seguinte ele estava enfraquecido. Concordo, acho que houve alguns equívocos, algumas bobagens nesse episódio do servidor que foi afastado. O fato que não é culpa dele, o renomeá-lo no minuto seguinte. Mas servidor foi nomeado pela força de Eduardo Bolsonaro. Tenho minhas dúvidas se o ministro Onyx não teria tido tanta participação ou até uma participação contrária à ideia. É um homem experiente, eu não o conheço, mas é um homem experiente, um homem que passou por muito tempo no parlamento, não é nenhum ingênuo, não é nenhum anjo de primeira viagem. Pode estar livre a palavra para se manifestar. Eu concordo plenamente com o general e com o nosso secretário, que o Onyx está fortalecido, porque a fidelidade ao Bolsonaro, e a prova disso que ele está fortalecido, ele está sendo o interlocutor nosso, do nosso projeto do Troféu Brasil, para que o Bolsonaro esteja no dia 1º de março no Metoque, onde o próprio ministro vai ser homenageado juntamente com o presidente da República. Então nós acreditamos, temos certeza que o ministro estará lá com nós, estará no governo e vai conseguir, Bolsonaro já está pré-agendado a sua vinda, para que possamos ter pela primeira vez na história um presidente da República na nossa Expo Direto e no grande Troféu Brasil Expo Direto. Vamos na hora, a gente tinha pedido a palavra ao... Eu acho que tem uma coisa que a gente, nesse episódio, a gente tem que louvar muito, e realmente é o papel do presidente ao tomar a decisão que ele tomou de forma incontinente. Eu acho que isso, acima de tudo, dá um exemplo, dá um caminho. Eu acho que é isso que é o mais positivo desse episódio. Mas quanto às questões como o Paulo colocou,
a gente observa que muitas coisas que têm desgastado o governo são algumas interferências que se faz, que eu acho que não deveria estar ocorrendo. Então, mas de qualquer modo, eu acho que o presidente agiu de forma muito correta. Bom, ele perdeu. Ninguém contestou isso. Ele perdeu, na Casa Civil, ele perdeu a questão do comando jurídico, ele perdeu agora a questão das parcerias e investimentos do país. Quer dizer, foram transferências que esvaziaram a Casa Civil. Se ele não tem esvaziado a Casa Civil, tá? Eu gostaria de fazer um comentário. Na verdade, eu acho o seguinte, eu tenho dificuldade de avaliar se o quão ele está enfraquecido ou não. O que me preocupa muito, apesar de eu achar que o governo atual tem muito mais acertos que erros, me preocupa muito porque o presidente Bolsonaro é muito sensível a intrigas. Já tivemos casos no passado, como o general Santos Cruz, que foi vítima de intrigas. Era um grande ministro e sofreu intrigas. Então, me preocupa muito a personalidade do presidente. E isso pode, de alguma maneira, criar algum problema para o Onyx Lorenzoni. Então, é uma dúvida que eu tenho. Tem interrogação na minha cabeça. O que pode acontecer se ele cismar com ele, com o ministro? Agora, o Mário Darós tem que se manifestar. É o que nós ontem debatemos. Se ele for para a liderança da Câmara, liderança do governo da Câmara, vai ser um desastre para ele. Que ele vai dialogar com os dois lados que ele está mal. Segundo lugar, se ele for para outro ministério, ou para o Ministério das Cidades, agora não sei nem qual é o nome que já deram, aí vai dar uma complicação com o Osmar Terra. E por aí as coisas vão. Ele está agora entre a cruz e a espada. Mas ele vai ficar no ministério? Bom, tomara, né? Nós como gaúchos torcemos por ele, óbvio. Ouvi todos os comentários aí, o pessoal aqui da área, que entende bem de Brasília. Para nós aqui, vivendo no Rio Grande do Sul, a maior dificuldade que eu vejo em tudo isso aí, para o Rio Grande, é perder ele como ministro, chefe da Casa Civil. Ele é uma pessoa importante, um homem de ligação, um conhecedor das causas do Rio Grande. Então, para nós, no Rio Grande do Sul, o meu entendimento vai ser ruim ele saindo. E continuando, com certeza, apesar da choradeira aqui do meu afilhado Jerônimo, com certeza ele vai rever isso aí, o doutor nosso amigo, vai rever, ele vai pensar nessa ideia. E vamos ser um pedido ao vivo para ele. Então, Lorenzo, atende, Jerônimo. Não quero, não preciso. Tá bom. Mas então, para mim, o meu entendimento, se ele está fortalecido ou não fortalecido, é que a saída dele, se acontecer, vai ser ruim para o Rio Grande. Flávio, vai dar a tua opinião, Flávio? Bom, vou falar como cidadão, e quem acompanha jornais, aqui tem uma mesa de experts e estrategistas que analisam muito melhor a situação que eu. Mas como cidadão, parece que o que a gente lê nas notícias e o que é veiculado é que ele estaria enfraquecido. Mas eu não tenho essa informação de bastidores que os colegas têm aqui, aqueles que atuam na política, ou o general que atua na estratégia. Mas isso é complexo, porque parece que, pela visão, vamos dizer assim, do cidadão, da comunidade, nós estamos perdendo uma liderança que é uma representatividade do governo. Vamos pensar positivo, Paulo. Ele está fortalecido, vai continuar ministro e vai fazer muito pelo Rio Grande do Brasil. Que todos os enfraquecimentos são fortalecimentos. Então vamos só falar enfraquecido que um pouco enfraquece. Ele está fortalecido. Vou deixar um ponto final onde cada um pode se manifestar. Nós temos coisas. O Neymar, que tem uma boa notícia para dar. O Jerônimo Guerra, que tem uma preocupação aqui com a praia, já está tomando providência para a gente resolver, que é um importante, é um monumento turístico aqui de Atlântida. Nós temos tantas coisas para tratar, cada um individualmente, e fica reservado o ponto final para essa livre manifestação. Agora, em nome de Casa Valduga, em nome de Zezé, Biscoito Zezé, e da nossa Gimo, eu não me lembro qual é o seu Gimo preferido, governador? Cupim. O Cupim. Na praia, que tem que ser o Cupim, né? Em Porto Alegre é o Penetril, não, né? Vamos ao ponto final com o Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Mandando um grande abraço para a família Valduga. Nós temos que lembrar que a Valduga tem seu portfólio mais premiado. E nesse portfólio está um espumante espetacular. Ele é o mais premiado, não do Brasil, é da América Latina. Foram anos de evolução para conquistarmos os paladares mais exigentes com as
mais finas borbulhas. Aliás, o espumante que ontem Rui Irigaray tomou durante o Planeta Atlântida. Ele estava borbulhante com os espumantes da Valduga. Venha conhecer a maior cave de espumantes da América Latina, que é localizada no coração do Vale dos Vinhedos, onde o Jerônimo Gergen teve a oportunidade de levar o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, e ele ficou encantado com tudo que viu. Experimente o espumante Nature Sirline. Nature Sirline. Casa Valduga, momentos que marcam. Vamos começar o nosso ponto final com o Flávio Jobim, santamariense e presidente da Unimed Ponto Capital. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui, de poder aprender muito, né, sobre política, sobre o Estado, né, e te desejar aí sempre, porque como teu programa é importante, é um programa de informação, um programa de debate, e nós precisamos disso. A nossa população precisa ser esclarecida do que acontece não só no Rio Grande, mas no mundo. Agradecer a oportunidade e cumprimentar os colegas todos aí de mesa. A sua continência vai para quem? Olha, a minha continência vai para o Paulo Sérgio, que tem lutado aí a sua maneira pelo Rio Grande. Eu fico super envergonhado com essas coisas. Eu gostaria de dar uma continência aqui no nome que apareceu ali, que é do professor Gilberto Schwartz, que é meu orientador de mestrado e doutorado. Tive a oportunidade de conviver com o Gilberto durante 7 anos, então eu sei também a capacidade não só na medicina que o Gilberto tem, mas na área de gestão também. Meu grande abraço e também meu agradecimento, porque ele me ensinou muita coisa. Doutor Paulo Barcelos. Bem, eu vou fazer uma menção do cooperativismo. Aqui eu quero fazer uma homenagem ao meu companheiro aqui do lado, Flávio Jobim, que foi um desbravador, colocou a Unicred dele de Ponto Capital, que na verdade tinha sua sede em Santa Maria, e como desbravador ele foi lá para o estado irmão de Pernambuco. Então aí fica a minha homenagem. Mas eu não poderia também deixar de falar do Ney Mânica nesse momento, tá? Que é a nossa bancada cooperativista que está aqui presente. Na verdade dá para comparar uma coisa com a outra. Talvez a expressão do Ney Mânica é bem maior, bem mais superior, até porque ele já tem um trabalho consolidado de muitos anos e um reconhecimento internacional. E o Paulo Sérgio também, para não ficar faltando, porque ele há pouco no programa ele falou que era nosso associado. Então, na verdade... Isso. Eu, a minha mulher e a minha filha. E ele tem essa coragem de dizer assim. Então, para esses 3 corajosos, a minha homenagem. Parabéns para vocês. Obrigado, doutor. Pedro Westphalen, nosso deputado federal. Dois grandes momentos merecem a continência, Paulo. Primeiro, o evento que vai acontecer da Expo Direto. Então, nesse fim de semana que vem, todos os gaúchos têm que ir lá. Como sempre ela se renova com uma inovação espetacular. Foi lançada em Brasília, lançada em Porto Alegre, e é o evento maior da América do Sul em termos de agronegócio. Então, nós não podemos deixar de reverenciar esse momento como gaúchos, orgulhosos que somos das nossas riquezas. E essa é uma marca gaúcha. E a outra, para o Parlamento gaúcho e para o governador, pelo que fizeram em prol do Rio Grande do Sul. Minha continência é para a área política, tão criticada, mas que está dando os resultados que a sociedade exige e quer de nós. Vamos lá para a ponta direita, para Mário da Roça, é o cantante do Mercosul. Cantas melhor que o Jerônimo Gergen. Fiquei impressionado com o Paulo, que ultimamente ele sempre começa da esquerda. E agora ele está começando para a direita. Não sei o que está acontecendo com o Paulo Sérgio. Depende do olhar. O telespectador à direita e à esquerda, a esquerda à direita. Se é assim, está na direita. Não, do telespectador assistindo. Agora, no final ele quis dar uma compensadinha, mas tudo bem, Paulo. Mas hoje, nós tivemos agora de manhã lá na homenagem ao Pedro Simon, e me chamou a atenção, já que falou em música, que cantaram o nosso hino. Não talvez para a turma da Arena, caminhando. E eu arrepiei, fiz umas lembranças ainda quando morava em Cruz Alta, que eu na época fazia o curso lá na faculdade de Cruz Alta, e eu era presidente de diretório acadêmico e era líder estudantil. Talvez não saibam disso, então eu tenho muita convivência com Cruz Alta. E o Paulo, tu já comentou a tua continência, mas eu vou me candidatar a ser teu sócio da continência ao nosso grande Pedro Simon. Maravilha. Agora, Hernani,
Uma vez eu lancei o Hernani como cantor, se vocês não sabem. O Hernani continua não cantando até hoje. O Jerônimo, não é o Hernani. E o Hernani canta também, pior que canta, dá uma... Pior que tu, mas canta. Canta muito bem. Pior, agora estamos perdendo pro Mário já. Tu canta muito bem. Cantas muito bem. Obrigado. Cantas melhor que o Hernani. Ele canta também. Melhor Cantas melhor que o Bagre Fagundes. Meu Deus Mas do eu céu. queria te encomendar aquela música que ontem tu cantando a capela, eu chorei, como sempre. Não, na verdade o Paulo Sérgio pediu um pito, né? Foi o pito. Olha, guri, repare o que estás fazendo. Depois que fores é difícil de voltar. Acende um pito e continuas remoendo teu sonho moço deste rancho abandonar. Essa música aqui não vamos abandonar, porque estamos mudando o Rio Grande. Então eu faço essa homenagem aqui. Cada vez que tu canta, tu me emociona, a tua voz penetra no meu coração. Tá vendo? Você me deixa me sentindo talentoso, né? Se tu fosse mulher... O problema é que eu sou feio essas músicas. Mas esse ano, Ney, vou lá em 15 de novembro gravar o segundo CD que está pronto para gravação. Estaremos lá te prestigiando. E vou aqui porque o Pedro largou uma cornetinha aqui. Eu não estarei na abertura, porque em razão da lei da liberdade econômica, o governo japonês, sem nenhum dinheiro público aqui, nosso, me convidou para falar lá no Japão, conversar sobre o tema da liberdade econômica. Então eu não posso perder essa oportunidade, mas estarei na Expo Direto ao longo da semana. Então, mas quero tu vai dar palestra em japonês ou em português? É óbvio que não, né? É óbvio que não. Mas é uma oportunidade que eu considero... Pode cantar o Rio Grandense. É uma oportunidade que a gente não pode perder e eu quero justificar a minha ausência aqui. E muito rápido, Paulo Sérgio, a luta para recuperar a nossa plataforma que a Pampa tem nos dado apoio aí, vamos trabalhar lá com a bancada gaúcha. É isso, aqui em Atlântida. E o meu abraço aqui vai para a DC7, que está fazendo esse grande evento, e também para o Pedro Simão, que está comemorando seu aniversário. Seu ponto final, Orlando. Meu ponto final? Bom, eu estou torcendo pelo Rio Grande do Sul, sem sombra de dúvida. Quem sabe um dia eu volte para cá, então para mim é fundamental que o estado cresça. Agora, eu sou obrigado a falar um pouco mais amplamente, porque eu não estou aqui no estado do Rio Grande do Sul. Depois do Roberto Campos, o meu guru é o Paulo Guedes. Putz, eu levei um susto, eu pensei que teu guru era o Olavo de Carvalho. Mas me desse um susto agora. Não chego a tanto. Eu quase caí na cadeira. Meu nível de convicção não vai tão longe, mas realmente eu acredito no liberalismo. Acho que o Roberto Campos, que eu tive a oportunidade de ler todos os livros dele, e tive a oportunidade uma vez de conversar com ele rapidamente, acho que 10 minutos, e eu me orgulho muito dele ter me dado atenção. Ele realmente era uma figura diferenciada. E a pessoa mais alinhada com os pensamentos do Roberto Campos hoje, e com uma característica diferente de realização, de um drive muito forte, é o Paulo Guedes. Acho que o Paulo Guedes está fazendo por esse país, ele mereceria uma estátua no futuro. Nós ainda vamos entender isso aí. Muita gente não entende. Tá aí, ouviu? O cara com estofo para ser presidente da República. Tem bola para isso, embora tenha dito claramente que não quer, que não vai se candidatar, que não tem nenhuma pretensão a cargo eletivo, né? Mas tomara que ele mude de ideia. Okay. Meu caríssimo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul, Rui Irigaray. Paulo Sérgio, foi fantástico. Tivemos uma missão internacional agora 2 semanas atrás nos Estados Unidos. O senador Flávio Bolsonaro esteve conosco compondo. Isso dá uma ciumeira, rapaz. Ciúme de homem é pior que ciúme de mulher, né? Nós vimos a semana passada disso aí. Eu nunca tive ciúme de homem. Eu também, graças a Deus. Mas foi muito produtivo, né, essa missão. E o que eu quero destacar principalmente, né, a empresa Taurus aqui no Rio Grande do Sul. Porque durante muito tempo a Taurus foi criticada por uma série de problemas estruturais, foi vendida para a CBC, hoje a Taurus é a 4ª maior companhia do mundo. Isso muito nos orgulha, e o senador Flávio Bolsonaro falou isso na feira, né, para uma rede de televisão a nível nacional. Então nós estamos aqui no Rio Grande do Sul criando um cluster através de atração de investimentos, principalmente nessa área da defesa, na área de armas e munições, para que o Rio Grande do Sul seja uma referência internacional. Já temos indústrias aqui desse setor como a EL, mais israelense, que ela que faz os painéis dos caças, temos a Taurus, temos a CBC, temos a Boito, tantas empresas do setor. Isso gera emprego, só a Taurus são 6 mil empregos.
com a CBC, são quase 30 mil empregos entre diretos e indiretos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, agradeço muito também a participação tua. A Rossi esteve lá também, contigo. A Rossi, sim, o Rossi estava lá conosco na feira, muito conhecida a marca Rossi nos Estados Unidos. Então, orgulho para os gaúchos, né? Uma feira com mais de 2.000 expositores, que é a 4ª maior do mundo, uma empresa gaúcha, né? E muitas vezes isso aí, em outros momentos, era feio falar, né, de indústria de armas, era feio falar indústria da defesa. Hoje não. Hoje estamos orgulhosos das nossas indústrias aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Maravilha. Antes que faltam 2 a falar, como é que está já? O teu gogó está bem? Está recuperado a última canção? Porque nós temos um parabéns para cantar. Porque, nada mais, nada menos, aniversaria hoje Sérgio Westphalen Etigóia. Então, puxa o parabéns a você aí. Eu estava quieto. Parabéns, parabéns, saúde e felicidades, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Parabéns, parabéns, saúde, felicidades, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Aí, não ia querer que agora a poesia. Essa, eu ia entrar com ela. Eu só sei essa. Você só fez o quê? Mas eu fiz ela lá no palácio, né? Eu só queria dizer uma coisinha. Quando eu vinha pra cá com o Sérgio Etigóia, viemos juntos no carro, ele disse, olha, você não vai contar nada lá que eu tô de aniversário, que vão fazer uma brincadeira comigo. Não mas o mundo sabe. Não fui eu. O mundo sabe que ele está de aniversário. E nós temos uma boa notícia para dar para ele, Ney. Então, essa boa notícia fica por tua conta. Aqui, Ney, vou te entregar esse envelope aqui. Bem, nós, dentro da organização da Expo Direto Cotrijal 2020, na 20ª edição, temos grandes eventos e ela inicia dia 2 ao dia 6 a abertura do parque, mas no dia 1º é o momento mais importante de toda a organização, que é o nosso troféu Brasil Expo Direto, onde nós homenageamos personalidades regionais, estaduais, nacionais, internacionais, empresários, empresas. E o ano passado tivemos aqui até com o apoio do nosso Jerônimo, apoio total. Ele viabilizou a vinda do nosso presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, entre o general Mourão, vice-presidente. E esse ano nós teremos grandes personagens, Tereza Cristina, general Pujol, general Mioto. E esse ano, então, já estamos anunciando alguns que serão homenageados e temos a grata satisfação e honra, junto com o Paulo Sérgio, de hoje encaminhar um convite para fazer uma homenagem justa, merecida, para uma personalidade que muito fez pelo Brasil. Um atraso, hein? Não, é sempre um momento. Então eu gostaria que o Paulo Sérgio passasse em mãos do nosso sempre eterno general Sérgio Etigóia, um convite para ser homenageado no dia 1º de março lá em Carazinho. Me perdoe, meu caro presidente Paulo Barcelos. Essa é uma promoção conjunta com o Sicredi, né? Rede Pampa, Sicredi e Cotrijal. Então, agora a pergunta é quem é o maior depositante no Sicredi? Quem é? Entrega a homenagem. Então está aqui. Fala do Sicredi. Eu falei do Sicredi, que é quem promove. Nosso general Sérgio Westphalen Etigóia, nosso homenageado lá, com o troféu Brasil Expo Direto. Que já deveria ter recebido como ministro na época. Né? Minha continência agora? Eu votei nele na época. Posso dar minha continência? Agora a minha continência não? Pode fazer. Antes de passar para o general, para encerrar o programa, depois eu passo para o general. Hoje eu gostaria de fazer uma continência para uma pessoa também muito importante, política, que tem um destaque nacional hoje e que foi o grande responsável para conduzir um trabalho na Câmara Federal para que fosse aprovada a Lei da Liberdade Econômica. Então a minha continência hoje vai para o deputado Jerônimo Gerg. É difícil vir no programa, eu ganho sempre essa continência aqui, desse carinho, né, Ney? Maravilha. Agora o seu ponto final. Mais uma parte dela. E a sua continência, não? Bom, um bom soldado nunca é pego desprevenido, né? Eu estava tentando passar despercebido, mas acabaram me pegando desprevenido.
a emboscada funcionou. Muito obrigado, Neimânica, pelo carinho, pela consideração dessa homenagem a ti, ao Paulo Sérgio, e pela homenagem de todos aqui do aniversário. A gente vai ficando mais velho, né? Vai adiante. A outra opção não é boa, né? Então, quando a gente vai indo adiante, é bom, principalmente entre amigos. Jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo, principalmente entre amigos. Essas coisas têm significado e eu agradeço muito a vocês, verdadeiramente sensibilizado à lembrança do dia, desse dia. Eu quero, mais uma vez, estarei lá no dia 1º, estava combinando com a minha mulher até que estaríamos lá, sem saber até da homenagem, vamos lá no dia 1º, eu quero conhecer. O ano passado eu tive um problema de saúde da minha neta no dia, não pude ir até lá, estava pronto, estava planejado para ir, mas esse ano estarei lá, principalmente agora com essa homenagem que me honra muito e tem que meditar um pouco se efetivamente eu mereço. Bom, o ponto final, além de expressar minha gratidão, de expressar meu agradecimento, renovar minha amizade a todos e o prazer sempre que tenho de compartilhar essa bancada. Nós estamos vivendo efetivamente tempos diferentes, né? As coisas estão acontecendo, a realidade tem contrariado as análises e as torcidas, né? Eu li ontem na imprensa internacional sobre o Brexit, que foi ontem a Inglaterra, oficialmente a Grã-Bretanha abandonou o mercado comum europeu e o mundo continua funcionando, os empregos não foram embora, a City Londrina não abandonou Londres, toda a estrutura bancária não abandonou Londres, continua lá. Alguns bancos se posicionaram em Bruxelas para poder continuar alguma vantagem na União Europeia, mas o mundo não acabou. E nem aconteceu o que as torcidas, como falei, isso não é uma exclusividade brasileira, tem superado a racionalidade na análise. E também, esse é o assunto, eu acho, comum de toda a mesa, obrigatoriamente comum, que é esse novo momento que o Rio Grande tende a viver. O Orlando falou muito bem quando disse que lá de fora a gente vê o Rio Grande reagindo, né? Eu, quando estava em Brasília, via um Rio Grande sempre se esforçando para reagir, mas imobilizado pela política, imobilizado por pensamentos menores, imobilizados por um horizonte que se limitava à eleição que viria em 2018. Tanto é que teve partidos que trocaram de posição por terem trocaram de posição na eleição por terem trocado de posição no plenário. Era oposição, passaram a ser situação. Mas agora a gente vê um Rio Grande que tem perspectiva de crescer, que tem perspectiva de melhorar e que reagiu. Isso é que é o essencial. Eu acompanhei no governo Temer o esforço do governador Sartori em tentar salvar o Rio Grande, tentar ajudar. Me lembro muito do esforço do ministro Eliseu Padilha, também levando ao presidente os problemas e tentando ajudar, mas a condicionante, o pré-requisito número 1 para que a União ajudasse o Rio Grande era que o Rio Grande se ajudasse, né? O Rio Grande se criasse condições para ser ajudado. E isso teve muita dificuldade. Eu acho que agora não. Acho que agora o Rio Grande chega ao governo federal com uma credencial importante. E a minha continência vai a essa nova esperança que todos podemos ver de um Rio Grande melhor. Muito obrigado, general Sérgio Itgói, parabéns de novo pelo aniversário, pelo prêmio. Está lá fazendo beicinho, já o Mário, que a gente não vai falar que ele vai ser homenageado junto com o senhor também. Aqui já tivemos outros homenageados, Jerônimo Guerra, que já foi homenageado, o Pedro Westphalen já foi homenageado. Então, o senhor terá uma agradável companhia de Mário da Roça, entre tantos homenageados. Essa homenagem aos 68 anos nossos, né? Já não precisava. Estamos muito próximos. Próximo ano vão estar mais felizes ainda, né? Por quê? Porque é 69? Ah, bom. Então, muito obrigado, Mário da Roça. Obrigado, obrigado, Neimânica. Obrigado ao nosso Luiz Orlandi. Obrigado a Rui Irigaray, ao general Itgói, Pedro Westphalen, Paulo Barcelos
e Flávio Jobim. 3 médicos aqui na esquerda, para quem está do meu lado esquerdo, ou à direita, quem está no vídeo assistindo, né? Nós retornaremos sempre de segunda a sexta-feira com mais um Pampa Debates. E não esqueça, vem o Jornal da Pampa, com as principais notícias do nosso Rio Grande do país. Obrigado, boa noite. Pampa Debates Especial Verão Pampa 2020. Oferecimento Kia Sun Motors. Comece o ano de carro novo. CCG Saúde. Medicina de valor. Gente de verdade. Apoio Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.